Iniciei a gravação. Nós já temos Tá, 4 beleza. inscritos. Deixa eu só compartilhar aqui agora no meu status de WhatsApp. O pessoal está chegando. Bastante. Agora começou às 8h05. Momento que a gente já começa a se organizar, né? Para, primeiramente, receber quem está nos ouvindo. Vocês desculpam um pouquinho a minha voz rouca. Eu estive no show da Lady Gaga, então eu não podia. Eu acho que hoje eu estou um pouquinho rouquinho ainda por causa desse evento, que foi muito bacana para mim, Thales. Mas isso não vai impedir a gente nem um pouco de poder aproveitar e continuar na toada que estamos. Prometo que terça-feira que vem a voz estará um pouquinho mais fresca. Se tiver alguma dificuldade, podem repetir. Mas a ideia hoje é ouvir novamente, como foi ontem com a Aline, a nossa palestrante, advogada. Quem pôde participar pôde ter noção da dimensão dos direitos que a gente tem enquanto pessoa no Brasil e no mundo como um todo. E conhecer os nossos direitos é o primeiro passo para a gente poder propor as evoluções e, quem sabe, as ações afirmativas que a gente precisa tanto na nossa sociedade quanto nos espaços das igrejas, né? Todo mundo tem direito de expressar sua fé, todo mundo tem direito de existir nesse mundo. E eu acho que Cristo é o maior exemplo disso, porque ele sempre reafirmou o direito de todos de existir, né? Todes, todas as pessoas e todas as pessoas como um todo. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais interessante, primeiro porque a gente tem uma notícia muito legal, o Jonathan quer compartilhar conosco aqui, uma notícia maravilhosa que a gente estava conversando agora há pouco, vou deixar ele contar para vocês, mas a ideia é ouvir também de um adventista, eu também sou adventista de berço, como que é o movimento da adventista, o movimento LGBT na igreja adventista. E assim, eu vou dizer de mim aqui, porque eu mesmo, por saber que existe uma kinship, depois de muito tempo, eu sou adventista de berço, eu tenho mais de 30 anos, eu fui conhecer a igreja por esse prisma, recentemente, agora há pouco. Então hoje a gente vai ter bastante, como é que eu posso dizer? Vamos apertar bastante o F5 do teclado, vamos atualizar a nossa comunidade e mostrar para ela que nós somos mais organizados do que muitos podem imaginar e tentaram até silenciar a gente em alguns concílios da igreja. Acredito que o Jonathan vai estar compartilhando essa história com a gente. A todos que estão chegando, todas as pessoas, sejam muito bem-vindos. Qualquer pergunta, podem fazer. Eu vou estar lendo aqui para o Jonathan, tá bem? E sejam muito. Vamos fazer um ótimo encontro aqui, como a gente fez ontem mesmo. O pessoal está chegando. Jonathan, se você quiser se apresentar, dizer para o pessoal um pouquinho de quem você é, um pouquinho do seu trabalho, vai ser bacana para nós aqui.
Olá, 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 galera. Eu sou Jonathan Monteiro, sou bacharel em jornalismo, ativista LGBTI e direitos humanos, pensando pessoas LGBTs e inclusão de mulheres na, no trabalho, de uma forma geral. E de uma forma específica no Ministério Pastoral, na parte religiosa, nas funções ministeriais. Vocês talvez me conheçam, sou também conhecido como gay adventista por conta do perfil gay adventista, que vem trazendo parte da minha trajetória, que não só minha trajetória, como em semelhança com todas as outras pessoas que, assim como eu, cresceram dentro da igreja adventista e que estava dentro daqueles conflitos por conta da sexualidade, e não sabia o que fazer, como fazer. E aí, atualmente, estou como coordenador para o Rio de Janeiro, da Kinship. E Thales, você falou aí que estava aqui no Rio, no show da Lady Gaga. Eu também estava. Cara, Nós poderíamos ter marcado para tirar aquela selfie. pois é. Mas eu encontrei pessoas que eu não imaginava encontrar lá, por acaso, sem marcar. Então foi assim, foi uma sensação muito boa. Mas, como o Thales também falou aqui, a gente está com uma notícia tão gostosa para partilhar com vocês, que Sim, a quentinho. abordagem que, a abordagem que eu teria para trazer para vocês hoje vai ter um novo tom a partir dessa notícia. Fui procurar uma notícia para eu referenciar uma das informações que eu ia trazer para vocês e me deparei com a última notícia da Adventist Today falando sobre a declaração da Igreja da Dinamarca sobre pessoas LGBTs. E aí, está escrito em dinamarquês, e aí a gente usa o Google Tradutor para a gente chegar aqui numa tradução para apresentar para vocês. E aí, quando você acessa o site da União Dinamarquesa, quem quiser, pede o link, que a gente dá um jeito de compartilhar. Se você não é inscrito na Kinship, se inscreva na Kinship, faça parte dos grupos da Kinship, que lá a gente tem compartilhado algumas coisas interessantes. E aí, a declaração é datada para dia 26 de abril, a semana passada. E aí, hoje, começou a ter uma repercussão a nível internacional essa declaração. E a declaração se chama Declaração sobre LGBTQ+. Aí, a introdução para apresentar a declaração diz o seguinte: em 2021, o Conselho da União da Igreja Adventista estabeleceu um grupo de trabalho para assessorar o Conselho e fazer recomendações de melhorias no trabalho da Igreja para pessoas LGBTQ+. Vamos explicar aqui rapidamente para vocês entenderem o contexto disso. Cada instância da Igreja tem sua própria comissão. Então, a gente está falando que esse conselho é a comissão da União Dinamarquesa. Então, é esse o plano de fundo. Eles, como qualquer outra instância, fazem as suas comissões para melhorar suas atividades. Aí, continuando o texto. Como parte da tarefa, o Conselho pediu ao grupo de trabalho que estabelecesse um rascunho de declaração da União Dinamarquesa sobre LGBTQ+. Em dezembro de 2024, o grupo de trabalho apresentou um projeto de parecer que o Conselho considerou e processou. A Associação Geral, a Internacional da Igreja Adventista, tem diferentes declarações sobre orientação sexual e identidade de gênero. A declaração dinamarquesa não pretende substituir essas, mas sim expressar como nós, como igreja na Dinamarca, podemos nos relacionar com cuidado com a realidade que nos encontramos. Aqui já deu fecho. Aqui ela se posicionou como a igreja a nível mundial pode ter um posicionamento, mas aqui a realidade é outra. E aqui a gente vai atender a comunidade da forma que a gente entende igreja. Continuando. Com esta declaração, o Conselho quer afirmar uma visão bíblica da humanidade, onde todas as pessoas têm o mesmo valor, independente da orientação sexual ou identidade de gênero. A declaração é reconhecimento de que a Igreja nem sempre cumpriu seu chamado de tratar todas as pessoas com amor e respeito. A Igreja Adventista na Dinamarca continua a enfatizar uma visão bíblica da sexualidade e dos relacionamentos. Reconhece o valor
e a diversidade de todos os indivíduos e tentam encontrar todas as pessoas de maneiras que acreditamos que Jesus teria feito. E aí, essa é a introdução. Essa ainda não é a declaração. Então, vocês já entenderam o teor que essa declaração ela começa a trazer para a realidade da igreja na Dinamarca e o que é o posicionamento delas. E aí, agora a gente vai entrar. A declaração, na verdade, é do dia 25 e não do dia 26, me corrigindo aqui. E aí diz o seguinte, a declaração agora, hein? Nem sempre vivemos à altura do padrão ético e da preocupação humana que a Igreja Adventista deseja defender. E isso é expresso por Ellen White. Opa, aqui ela já diz o seguinte, aqui a gente não vai só ler, a gente vai dar interpretação e opinião. Então, aqui a gente já tem aqui, falando que a Igreja Adventista, tá vendo que aqui nessa parte ela não menciona que é na Dinamarca. Então ela está falando de uma unidade global. Então ela está falando assim, a Igreja Adventista acha que é isso a nível global. E nem Ellen White, nem Ellen White entendia aquilo ali. Ela já joga isso na primeira frase. Nem sempre vivemos à altura do padrão ético da preocupação humana que a Igreja Adventista deseja defender. E isso é expresso por Ellen White. Então aqui, novamente, enfatiza que a Igreja Adventista quer. Não nem é que Ellen White queria também, é a Igreja Adventista que quer. Continuando. As congregações da Igreja Adventista nem sempre e em todos os lugares foram como uma comunidade congregacional segura e protegida, onde as pessoas LGBTs pudessem adotar e esperar ser recebidas com amor e respeito. A graça e o cuidado de Jesus nos chamam a demonstrar isso. Então a gente tem aqui, falando novamente, a igreja adventista, existe igreja adventista segura, mas nem todas são. E aqui ela já está começando já a se posicionar, que ela quer ser esse espaço seguro. Aí ela continua. Deus criou todas as pessoas como seres sexuais. E nós também consideramos essa sexualidade de forma holística. Acreditamos que a sexualidade saudável é vivenciada e amadurecida em um relacionamento seguro e igualitário com outra pessoa, no contexto de um compromisso mútuo e fidelidade. Então, aqui, ela estabeleceu alguns quesitos também. Ela está começando a apresentar aqui nessa declaração o que elas entendem. Então, a declaração da igreja, acho que todas as outras aí também falam disso, que tem que ter um relacionamento comprometido, fiel, aí que elas vão usar o termo de monogâmico e tal. E aqui não. Aqui ela está indo precisa ser um relacionamento seguro e igualitário com outra pessoa. Ela aqui não está nem estabelecendo a parte legal da relação. E isso é bem interessante porque dentro de um contexto da Europa é muito comum que as pessoas vivam juntas e não sejam casadas e não tem um problema com isso dentro do contexto da igreja. Continuando. Afirmamos que todos os seres humanos são criados com necessidades dadas por Deus em vários níveis íntimos. Como congregação, queremos criar uma comunidade onde o indivíduo possa desenvolver e encontrar uma compreensão saudável, holística e bíblica da sexualidade e de si mesmo. E aí, e ela está querendo criar um espaço para as pessoas poderem entender sua sexualidade sem o peso de uma condenação divina, porque ali vai ser um contexto saudável e seguro para ela entender a sexualidade dela. Aí ela vai e continua. Acreditamos que o casamento deve ser visto como uma bênção e não como uma norma imposta. Portanto, queremos criar comunidades eclesiais boas e seguras, onde todas as pessoas, incluindo pessoas LGBT, que mais, possam amadurecer e desenvolver sua sexualidade e sua autocompreensão. Opa! Olha aí, começou a incluir pessoas LGBTs. Ela começou a deixar claro que as pessoas LGBTs vão poder se sentir seguras dentro dessas comunidades. E aí ela continua. Comunidades em Cristo. Estou com vontade de estar na Dinamarca agora. Olha, vou falar o que eu falei para os meus amigos. Não é sobre ir para a Dinamarca. É trazer esse conceito da Dinamarca para o Brasil. É isso mesmo.
comunidades em Cristo, onde apoiamos e ajudamos uns aos outros a descobrir o que significa ser criado à imagem de Deus, como uma pessoa completa. E acho que aqui, para essa primeira menção, onde eles vão trazer pessoas LGBTs de fato para essa discussão, eles trazem algo que muitas das vezes nos falta enquanto pessoa LGBT que cresce dentro do ambiente religioso. É a incompletude. A gente se sente incompleto porque a gente acha que a gente está dentro fora de um padrão, não está dentro do padrão esperado. E aqui fala, não. Quem você é, mesmo com a sua sexualidade, independente de qual seja, você é a imagem de Deus. E isso é muito bom, é acolhedor, é um abraço, sabe? Assim, para gente que sofreu tanta pressão e opressão dentro da igreja, isso é assim. Eu não tenho mais palavras para expressar que eu estou muito feliz. E aí ela vai e começa a jogar. Assim como os heterossexuais, algumas pessoas LGBTQ+, vivenciarão o chamado para viver como solteiros, onde a proximidade, o cuidado e a intimidade emocional e física são preenchidos por bons amigos e familiares, sem nenhum relacionamento erótico sexual. É Ok. verdade. Tem pessoas que são LGBTs que querem continuar solteiras e tem pessoas héteras que querem continuar solteiras. E aí ela continua. Outras pessoas LGBTs desejam viver em um relacionamento monogâmico e fiel. E aqui ela estabelece qual o padrão que a igreja tem para um relacionamento. Que é um relacionamento monogâmico e fiel. Aí ela fala, com alguém do mesmo sexo. Possivelmente em um casamento. E ainda fala que pode ser que seja dentro de um casamento ou não. Por quê? E aí, essa parte do possivelmente, eu acho que eles jogam, porque muitas das pessoas na Europa, dentro da igreja adventista, moram juntos sem ser casadas. E isso pode ser também uma realidade entre as pessoas LGBTs que vivenciam essa comunidade religiosa. E aí ela vai e joga a cartada dela ali, ó. Queremos que todas as pessoas LGBTs, que mais? Independente do estado civil, vivenciem a comunidade da congregação como algo bom e seguro, como um lugar onde Deus pode se revelar a nós e onde Jesus pode trazer esperança, liberdade e restauração a cada indivíduo. E aí ela vai e fecha com: gostaria que tivéssemos. E essa parte final é muito boa, porque essa parte final eles usam Ellen White para fechar, para dar esse fecho aí, né? No que eles abriram. Gostaríamos que tivesse muito mais do Espírito de Cristo e muito menos de egoísmos e visões humanas. Se falharmos, que sejamos por misericórdia e não por condenação e comportamento severo. Eu acho que isso daí foi assim, o que precisava para fechar essa declaração e dizer assim que eu me senti, quanto pessoa LGBT adventista, como gay adventista, muito representado por essa declaração, acolhido. E assim, a gente que a parte de vocês que estão acompanhando aí sabe das questões que eu vivi dentro da igreja adventista por conta da saia, sabe? E aí, ver uma igreja onde está sendo um espaço seguro, não só ela, né? Mas assim, aqui a gente está pensando quanto união. Quantas igrejas estão no braço dessa união? Todas as igrejas que estão no braço dessa união agora estão autorizadas a reconhecer essas uniões LGBTs dentro da comunidade dela, como algo que a igreja reconhece como legítimo, essa união, essas pessoas. Então, isso é muito bom. Meu, teve uma pessoa que fez um comentário aqui, ó. Eu acho que é com relação ao que eu falei, né, sobre morar lá na Dinamarca. Falou, até porque a Dinamarca faz muito frio, melhor o Brasil dinamarcado. Boa. Sim, e aí, ó, eu tô muito felizinho, o Thales, porque acho que a gente estava precisando de uma notícia boa nos últimos tempos quanto comunidade religiosa, sabe? E essa notícia vem um dia antes do conclave, né? Que pode acontecer muita coisa no mundo religioso a nível mundial e interferir em muitas decisões político-religiosas no mundo. O Jonathan, e como que você acha que o Brasil, a igreja no Brasil, vai receber uma notícia dessa?
eu acredito que vai receber com escândalo, como foi no passado, quando descobriram que uma igreja aqui no Rio tinha participado da parada LGBT de 2013. Então, assim, vai vir como escândalo, como sempre faz. Faz muito barulho. Só que aí, assim, existem medidas, né, que tem como ser feitas. E, assim, acho pouco provável que a igreja vai fazer isso, que é o seguinte: disciplinar uma união. Então, assim, será que a igreja a nível mundial vai disciplinar uma união? Acho dificilmente. Vai desassociar todas as igrejas que estão no braço dessa união? Acho pouco provável. Então, assim, a tendência acho que vai ser se abrir e a igreja aqui no Brasil vai se posicionar de uma forma mais rígida mesmo, assim, conservadora. E aí, entrando para o que a gente queria conversar hoje, que é contando sobre esse movimento adventista dentro das pautas LGBTs ou as pautas LGBTs dentro da igreja adventista, vou trazer algumas questões históricas da igreja e, para início, eu vou começar falando da kinship, que é algo mais recente à história da igreja. Então, a kinship nasce como, né? A kinship, para quem está chegando aqui e não sabe quem é a kinship também, a kinship nasce em 1970 a partir de uma iniciativa de dois homens gays da igreja adventista, lá em 29 de julho. E aí eles vão e fazem o quê? Põe um anúncio num jornal estadunidense falando lá que queria encontrar outros gays adventistas. E aí, esse anúncio resultou, sabe em quê? Em 37 respostas. E assim começaram os LGBTs da Igreja Adventista a se reunir pelo Brasil, não, né? Pelo Estados Unidos. E isso não quer dizer que não tinha tido outras iniciativas de outras áreas para outros temas dentro da igreja, mas essa é a primeira sobre questões LGBTs. E aí, quando foi em 1976, aconteceu o seguinte: eles fizeram o primeiro acampamento, e aí nessa época eles já tinham cerca de 75 membros. E aí fundou a Kinship assim. Juntou essa galera toda, já tinha um grupo que se encontrava desde 1974, com uma certa regularidade. Em 1976, eles se juntaram e fundaram a Kinship. Aí, quando foi em 85, eles lançaram o primeiro boletim da Kinship, que ainda é publicado na versão em inglês, mas na versão em português, quando chegou a ser publicado, era conhecido como Conexão. E em 78, isso foi isso. Foi nessa data assim. Quando foi em 1980, teve o primeiro acampamento da Kinship. Um acampamento anual que existe até hoje, todos os anos, que vai reunindo várias pessoas. Só que esse primeiro tem um fator. De campal, né? A gente chama isso de campal aqui no Brasil, não é? Isso, é a Campal aqui no Brasil. E aí que acabou acontecendo nessa primeira Campal ali. A Kinship reuniu 2 pastores e 3 professores do seminário adventista para participarem como delegados oficiais. E eles eram da Associação Geral também. E aí, isso é bem interessante porque mais tarde a gente veio descobrir que 2 desses pastores que participaram, mais tarde, quem eu digo, nós aqui, porque aqui tem só essa informação, aqui, pequenininha, 2 pastores, aí você vai atrás das informações. Uma dessas pessoas era uma pastora, uma das pastoras que é conhecida aí para gente que pesquisa o movimento de mulheres adventista, porque era uma pastora da igreja de Sligo Church, que é a igreja pioneira com ordenação de mulheres na igreja adventista, dos movimentos atuais de ordenação. E aí, nessa época, 35 membros fizeram parte da Kinship desse momento histórico. E aí, quando foi em 81, ampliou, se tornou a Kinship Internacional, saiu de uma perspectiva local de Estados Unidos e internacionalizou a Kinship. Em 87, aconteceu o seguinte:
a kinship começou a ter uma visibilidade maior dentro da Igreja Adventista nos Estados Unidos, começou a incomodar, de certa forma, a Igreja Adventista, e aí vocês vão entender, quando eu traçar a linha do tempo da Igreja Adventista, começou a incomodar a Igreja Adventista e a Igreja Adventista processou a kinship por usar o nome Adventista do Sétimo Dia. Isso em 87. Aí, quando foi em 1990, a kinship organizou uma conferência, a conferência conhecida como a Conferência sobre a AIDS, que era patrocinada pela Igreja Adventista, de forma oficial. Eles fizeram uma colcha de retalhos que representavam essas vidas das pessoas que sofreram o impacto da epidemia da AIDS na época, lá nos Estados Unidos. E essa colcha que eles fizeram eram passada pelas igrejas adventistas como um ato de memória às pessoas que tinham sido vítimas da AIDS. E aí, em 1991, a kinship ganhou aquele processo que tinha sido aberto pela Igreja Adventista em 1987. Levou 4 anos o processo. E aí, a juíza do caso deu parecer favorável, a sentença favorável para a kinship. Por quê? Porque o nome Adventista do Sétimo Dia, embora fosse uma marca da Igreja Adventista, a Igreja Adventista não tinha processado as outras igrejas que usavam Adventista do Sétimo Dia. E aí ela perdeu o processo. E aí, o que aconteceu? Em 1990, isso vocês procuram na ata da Igreja da Associação Geral de 1990, a Igreja Adventista proibiu que a Igreja Adventista a nível mundial ou a nível local mencionassem a kinship. Isso faz com que muita da gente não faça ideia que a kinship tenha existido. E existe. Não foi meu caso. Pois é, como o seu caso. E aí, esse é um dos marcos aí dos anos 90. E aí, a partir de aí, ainda era muito reduzido aí nos anos 90, a internet era algo que estava no início, mas a kinship começou a dar seus primeiros passos nos chats online, específico para encontrar pessoas adventistas. E em 1997, a Igreja Adventista começou a Igreja Adventista não. A kinship começou a ter o espaço para familiares de pessoas LGBTs como forma de apoio. Mais tarde, em 2000, na verdade, a kinship criou um grupo para pessoas jovens LGBTs da Igreja Adventista. E aí, desde 2001, ela passou a ter um espaço para mulheres, antecedendo o Camp Meeting, um encontro de mulheres com seus filhos. E aí, basicamente, é esse. Aí a gente já vai chegar nas questões de hoje em dia que não são grandes realizações, mas tem uma grande realização da época, que é o seguinte: em 2008 foi lançado o livro que tem de graça no site da Kinship na versão em português, que é Cristianismo e Homossexualidade, que vai traçando uma perspectiva sobre várias pessoas que são teólogos da Igreja Adventista, sobre sexualidade dentro da Igreja Adventista com uma perspectiva adventista. Olha, dentro da Igreja Adventista a gente tem como estabelecer, entre aspas, uma ética. E aí eles vão estabelecendo ali. E aí eu recomendo vocês lerem, porque nesse livro tem a história de um pastor, que foi pastor, né, da Igreja Adventista até agora, em fevereiro desse ano, que ele foi jubilado já, depois de mais de 30 anos de ministério. E desses mais de 30 anos de ministério, 27 anos ele era casado com um homem e a igreja sabia. E aí, é isso. Vocês vão ler lá para saber como que foi tudo isso na vida dele até 2008, né? Naquele momento ali do livro. Que aí é o que aconteceu de 2008 para cá, ainda não tem divulgado. Mas você vai encontrar a história dele lá. Depois disso, algumas... Acho que tem uma questão de 2009 que não aparece nessa linha do tempo aqui, que eu acho que é interessante a gente saber, que é o seguinte: em 2009, as universidades adventistas dos Estados Unidos, elas começaram a fazer painéis sobre questões LGBTs. Cada uma fez seu painel sobre questões LGBTs e discutiram na perspectiva de apoiar, não apoiar e ser neutro a questão de sexualidade. Isso é algo que até então
não tinha sido repetida, acho que até 2023, quando teve introdução em mais uma universidade. Mas, assim, eram questões isoladas que estavam acontecendo. A gente não tinha noção disso no Brasil e lá estava acontecendo esse debate. Quando você vai atrás das notícias da época de 2009 para saber como que foi, você vê que muita gente era assim conservadora, mas era o início de uma abertura nos nossos tempos. Aí, que isso vem ter um reflexo agora nos anos de 2009 ainda. 2009 vai lá a IACG, que era um grupo é uma aliança, na verdade, de gays e héteros de adventistas do intercolegial de uma universidade adventista. E aí, o que eles faziam naquele momento ali? Eles faziam os encontros deles. Então, era como se fosse um grêmio desses estudantes LGBTs que começaram a conversar sobre as suas questões. E aí a gente teve isso, e aí em 2012 a gente tem o lançamento do Seventh-day Adventist, que é aquele filme documentário sobre as questões LGBTs dentro da igreja adventista, e ali tem um caso que eu gosto muito de relatar, que é o caso de uma igreja que faz a declaração sobre inclusão LGBT, que é a igreja de Chico, sobre inclusão LGBT dela, que elas fazem uma declaração, e a diretora dos Aventureiros era um casal de lésbica. E aí a gente tem já, em 2018, a primeira conferência para pastores no Quênia, que isso faz uma diferença e tanta, porque é a primeira vez que a gente vê uma mobilização grande voltados e pensado para pastores, que reuniu 200 pastores nessa conferência. Então, essa é o resumão da Kinship. A Kinship hoje tem mais de 3 mil membros espalhados pelo mundo. E aí a gente vai entrar nas questões agora de igreja adventista, que é baseado no maior historiador Historiador não, sociólogo. Maior sociólogo de questões adventista que a gente tem registro até então, que é o Ronald Lawson, um dos responsáveis pela existência da Kinship. Então, assim, se não fosse ele, esse homem gay, ter tido essa iniciativa lá em 1976, talvez a gente não existisse de uma forma mais com maior liberdade dentro das questões adventistas, e a gente não estaria agora aqui nesse espaço da Kinship também. E aí, vamos para a linha do tempo que eu pensei. E a gente vai pensar o adventismo lá em 1800 e início, quando a igreja adventista começou a se organizar pós-desapontamento. E a gente tem uma questão, que as origens do adventismo é marcado pelo quê? Pela vontade do conhecimento, aquela liberdade, de consciência, aquele povo que era conhecido como o povo da Bíblia, porque eles estudavam. E para estudar a Bíblia, nessa perspectiva deles, não existia separação. Não existia essa separação. Não existia essas barreiras. Então, assim, ela existia naquele espaço ali para estudar e ser eles sem uma bandeira de igreja. E isso é muito interessante, porque a igreja adventista ela não nasce como uma igreja, ela nasce como um grupo de pessoas que estão estudando, independente de quem seja. E para essa igreja. Movimento, Oi? como um movimento nesse começo. Como um movimento. Exatamente. E aí a gente tem, para dar conta desse movimento, mulheres atuando como pastoras, líderes de igreja. E isso daí tem nas atas. Aí quando a gente vê a igreja adventista já fundada, tá lá as mulheres como pastoras já. Tá lá na ata, lá, fulaninha, fulaninha. E tem a Leoarte, inclusive, com ordenação. Lá, como pastora ordenada. Então, a igreja adventista era assim, sem barreira, não existia nem preconceito sobre mulheres, que nem tem hoje, né? Muito forte. E aí as igrejas eram, como que eu posso dizer? Eram mais plurais. Não tinha, não tinha uma barreira racial de uma forma que passou a existir, por exemplo, já no século seguinte. Por quê? Boa parte dos fundadores da igreja eram abolicionistas, então a questão racial também não era um problema para a igreja adventista. E aí a gente tem
com a partir no final ali já dos anos de 1800, com a expansão da Igreja Adventista, vai chegando nos outros países, a Igreja com essa perspectiva colonizadora mesmo, porque, de uma forma geral, o cristianismo acaba sendo colonizador, por conta da forma que eles fazem missão para ter novos membros. Na África, os africanos conversos poderiam ser polígamos. Então, eles eram casados, mesmo tendo mais de uma esposa, e isso não era um problema para a igreja. E a Ellen White, como a própria fundadora da igreja, e sendo considerada pela igreja adventista como uma profetisa, ela também ela não escreveu nada contrário a essas coisas também que estavam acontecendo. Embora tenha umas questões raciais ali que se esbarram dentro dos estudos de Ellen White, que para a leitura que a gente tem hoje, aquelas questões são racistas e preconceituosas, mas pelaquela sociedade que estavam vivendo naquela época, eles não tinham esse entendimento, mas para o nosso é. Então a gente tem agora o início, ali a primeira metade do século XX. O que acontece nessa primeira metade do século XX? Ellen White morre. Ellen White morre logo ali no início da primeira metade do século XX. A igreja começa a ficar assim, mais perdida. A ordenação que tinha sido autorizada em 1880 e pouco lá, nunca levaram para frente. A igreja começa a se dividir racialmente, ter as associações para pessoas negras e as pessoas estadunidenses, né, que não eram negras, as caucasianas. E aí a gente tem a política de poligamia mudada dentro da igreja. E aí é entendido que essa mudança da igreja é para atender e se alinhar com as perspectivas das outras igrejas que existiam na época e que eram conservadoras. Há uma especulação de que essas mudanças se deram pela a questão de que a gente lê hoje com umas questões identitárias que a igreja adventista tem como uma igreja de exclusividade, essa questão de ser diferente entre uma e outra. E a gente sabe que a igreja adventista ela nasce no mesmo momento que o Testemunho de Jeová e os Mormons. E aí entende-se que a igreja adventista, para manter a sua reputação de diferente e não querer ser comparada com nenhuma outra, como a igreja dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons, aceitam relações polígamas até hoje, a igreja adventista começa a tomar essa decisão de se afastar e começar a adotar o que hoje ela chama de relacionamento heterossexual, monogâmico e legal. E aí a gente entra na segunda década na segunda metade do século passado, mais especificamente a década de 50. E aí, na década de 50, a gente tem um silêncio por parte da igreja. Por quê? A gente não tinha internet, a gente não tinha fácil acesso aos inscritos, e a gente tinha uma questão a nível mundial muito grande ainda de pessoas que não tinham sido alfabetizadas, ou seja, boa parte dessas pessoas não sabiam ler ou tinham analfabetismo funcional. Então, elas não tinham acesso às questões de que o que Ellen White falou, por exemplo, já que a gente está pensando no contexto da igreja adventista. E Ellen White nunca mencionou nada sobre sexualidade no contexto LGBT. Todas as afirmações que tentam imputar sobre Ellen White tendo dito sobre sexualidade, quando você vai no escrito original, não tem. Tanto que tem publicação em português que eles botam título, mas não tem nem título do texto original. Então a gente vê que existe um esforço da igreja para afirmar que Ellen White disse uma coisa quando ela não disse. E aí, o que aconteceu com essas pessoas LGBTs que estavam se vendo à margem dentro da igreja? Essas pessoas começaram a ficar mais isoladas, porque elas já não tinham apoio familiar, elas já estavam em conflito com as questões internas, porque boa parte desses países condenavam e era crime ser pessoas LGBTs. Então essas pessoas viviam inteiramente com medo. Sabe o que acontece nessa mesma década aí? Venom
E o sobrenome dele, Vernon, e eu não consigo nem pronunciar o sobrenome dele. Mas o Vernon era um presidente do seminário adventista na década de 50, que ele desaparece da história da igreja adventista. E aí, depois se descobre o que aconteceu. Ele foi preso em 1952 porque ele estava em áreas que nos Estados Unidos eram conhecidas como áreas de encontro gay. E ele foi preso porque lá era considerado crime ainda. Esses tipos de encontro. E ele foi preso e ele some da história da igreja adventista. Vocês não vão encontrar nada além de que ele foi presidente na internet. Você sabe, só consegue ter acesso a essas mais informações por conta dos relatos que foram registrados por outros, mas na história da igreja ele acaba sendo apagado. E aí a gente tem uma questão de que a igreja passou a entender que não existiam homossexuais dentro da congregação. E, de fato, se a gente for pegar dentro dessa perspectiva, não existiam pessoas LGBTs dentro da igreja, porque essas pessoas não falavam. Então, se não falam e não se declaram publicamente, entende-se que está tudo dentro dessa norma que a igreja está esperando. Então, assim, não é que essas pessoas não existissem, mas a fim de registro, essas pessoas não existiam, porque eles acabavam ali com a existência dessas pessoas. Isso na década de 50. E aí, a gente vai, chega na década de 60 nos Estados Unidos, e por que a gente tem que pensar muito nos Estados Unidos quando a gente vai pensar o movimento LGBT adventista? Porque a igreja adventista nasce lá. Então, basicamente, a perspectiva que a gente tem de sexualidade na igreja vem dessa perspectiva estadunidense de sexualidade também. E aí, a gente tem na década de 60 a revolta de Stonewall, e começa o início do movimento de liberdade da sexualidade. Em 1973, a gente já tem a Associação de Psiquiatria lá, o CRM de lá, tirando a homossexualidade da lista de doenças mentais, e a gente começa a ter as mudanças começando a ocorrer a nível de Estados Unidos. E aí eu trago uma questão para você que está aqui acompanhando a gente, que é o seguinte: no Brasil, a gente já estava vivendo uma outra situação. Aqui, desde quando foi declarada a independência do Brasil, em teoria, atos homossexuais não eram considerados crimes. Só que, nessa época aqui, especificamente de 1960, dos anos 60, início dos anos 70, a gente estava vivendo ditadura no Brasil. E as pessoas LGBTs estavam sendo perseguidas. Tanto que fizeram a lei da vadiagem para perseguir pessoas LGBTs. Fizeram muitas coisas. Tem um podcast dois episódios do Joe Pizza que vai tratar esse período aí da ditadura, que perseguiram até as próprias pessoas LGBTs que trabalhavam para o governo. Então, assim, estava terrível para quem trabalhava para eles e pior para quem não trabalhava. Então, assim, a gente está falando de período extremamente severo aqui no Brasil. E aí, na década de 70, a gente tem algumas outras reações que vêm da parte da igreja adventista, né? Que esses adventistas começaram a reconhecer, olha, há membros dentro da igreja que são homossexuais. A igreja precisa focar na sua preservação da sua imagem institucional. E aí, o que tinha acontecido no início dos anos 70, lá em 1970, um aluno de um colégio lá foi proibido de se formar lá por falar da sua sexualidade. Então, assim, a gente teve. Não estava acontecendo só coisas nos Estados Unidos. Estava acontecendo coisa aqui no Brasil, estava acontecendo coisa lá na, na Austrália, estava acontecendo pelo mundo. E aí, já vou trazer um ponto já para cá, quando a gente começar a pensar os anos 80 aqui no Brasil. Em 1980, passou a existir o Question, né? O Question Learning Center, que é um projeto de terapia de conversão, popularmente que a gente conhece como cura gay, dentro da Igreja Adventista. Na década de 80, a Igreja Adventista começa a patrocinar esse instituto que foi fundado pelo Colin Cook.
E aí, agora eu trago para vocês, eu vou ler para vocês da forma que está na revista Adventista do Brasil. A gente está falando de um acontecimento lá nos Estados Unidos, que isso teve repercussão no Brasil. Para vocês verem que as coisas não estavam passando desapercebidas aqui no Brasil sobre questões de sexualidade. Deixa eu só achar aqui certinho agora para vocês. Diz o seguinte. Como que era, outro parênteses, né? Lá era conhecido como homossexuais anônimos. Uma pessoa menciona na revista de junho de 84, do dia 3 de setembro de 84, da revista Adventista. Deveria ter sido lembrado o fato de que Colin Cook, um adventista americano, fundador do Ministério Homossexuais Anônimos, que se assemelha, aí vai falando o nome de várias outras coisas. Então, assim, não estava passando desapercebido aqui pelo Brasil. Eles já estavam com uma perspectiva dentro da igreja adventista de que, opa, aqui também existem pessoas LGBTs. E precisa dessa alternativa. Gente, estou usando a palavra alternativa aqui, não acredito como alternativa, não. Como eles pensavam que era uma alternativa para as pessoas LGBTs. Por quê? Em outras palavras, isso é uma higienização. Não aceitamos pessoas diferentes de hétero. Ou apaga ou tira. E aí, o que acaba acontecendo também nessa década de 80? É a primeira vez que a igreja adventista inclui a palavra homossexual em um documento dela, oficial, que é no manual da igreja. E ela vem para cortar mesmo as pessoas, que vai apresentar para razões para disciplinas dentro de contexto, inclusive para razões para divórcio, se você tiver descobrir que, se, no caso, na época, se descobrisse que seu marido é homossexual. E aí, o que acontece ali entre 85 e 86 dentro da igreja? Vem um boom. A igreja adventista, a igreja não, um estudo, na verdade, revelou que existia abuso sexual e fraude por parte de Colin Cook. Que, opa, a igreja estava patrocinando alguém que era abusador. E aí depois ele volta, depois disso daí ele volta nos anos 90 de novo. E aí a igreja remove o programa e encerra as atividades e acaba ali a parceria temporária com ele. Porque nos anos 90 o Colin Cook cria uma nova organização. E aí, então, a gente sabe que no início dos anos 90 a Kinship ganhou o processo, porque Adventista do sétimo dia é uma crença, embora seja registrado pela igreja adventista, e outras igrejas usam esse nome, e outros movimentos também. E aí, a gente chegou aí nesse finalzinho aí. Aí a gente teve outras declarações sobre sexualidade dentro da igreja, e uma delas eu destaco porque, ainda nos anos 90, houve um estudo por uma comissão da igreja que recomendou a igreja fazer uma declaração de apoio à sexualidade, porque a Bíblia não falava o contrário. Só que a igreja, com essa perspectiva de manter o seu posicionamento conservador, ela se fechou. Ela se fechou e não aceitou, e aí fez a declaração de 87, que é conhecida como conduta sexual, que por acaso é o mesmo nome do livro de Ellen White. Ó, faça a ponte aí, ó, associem aí. E depois, em 99, ela fez a declaração sobre homossexualidade, que foi atualizada em 2012, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Aí, em 2017, ela fez a declaração sobre transgeneridade. Em 2023, ela fez uma nova declaração falando sobre sexualidade humana dentro do contexto adventista e falando que as igrejas adventistas não deveriam tomar posicionamento de forma independente. Aí, o que a gente acaba tendo já agora faz um salto disso daí para nossa década de 10 agora, década de 10 atual, 2010. O que a gente acaba tendo? Os países se abrindo para as questões LGBTs e a igreja se veio obrigada a se posicionar sobre a aceitação ou não de relacionamentos LGBTs.
E esse é o momento que a gente estava vivendo ali nos anos 2010, porque foi um momento que tinha muita fake news. Embora a gente não usasse esse nome ainda, era boatos na época. A gente tinha muito burburinhos e boatos dentro da igreja, tentando calar as pessoas LGBTs. E a gente sabe que nesse período começou a ter muito corte de pessoas LGBTs dentro da igreja. Então, foi isso que estava acontecendo naquela época. E aí, a gente vai pensar agora as igrejas afirmativas que a gente trouxe. Essa declaração no início, a gente tem as igrejas afirmativas dentro da igreja adventista. E isso é fundamental para a gente entender que, dentro do contexto adventista, as igrejas da adventista têm suas autonomias. E muitas das vezes a gente não sabe que elas têm essas autonomias. E aí a gente tem uma igreja que acaba sendo. Vou trazer dois exemplos de igrejas que, para mim, são referenciais nas questões LGBTs que a gente tem. Hoje em dia, embora não são as únicas, mas são dois que, para mim, me tocam a forma que eles fizeram. Glendale City Church é uma igreja que acaba sendo uma de maior destaque porque ela ficou conhecida como Igreja dos Bancos Rosas, que era onde esse pastor entrou depois de que isso aconteceu. Ela já era uma igreja que fazia inclusão de pessoas LGBTs desde os anos 80. E por que ela passou a ter essa inclusão de pessoas LGBTs? Como dito anteriormente, no início dos nos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, os Estados Unidos estava passando pela epidemia da AIDS e do HIV, e as outras igrejas conservadoras se negavam a fazer os funerais das pessoas LGBTs que morriam. Esse pastor dessa igreja, na época, ele era doutor em psicologia e tal. Ele começou a aceitar fazer os funerais dessas pessoas que estavam sendo vítimas na época. E aí, as outras pessoas LGBTs passaram a congregar lá. E aí, as outras pessoas começaram a chamar lá de Igreja dos Bancos Rosas. E aí, a igreja começou a estudar sobre sexualidade e viu: opa, as pessoas LGBTs, a Bíblia não fala isso que as pessoas estão falando sobre pessoas LGBTs. E aí, ela acaba ganhando destaque por esse pioneirismo, e outro pioneirismo dela é a questão de ter tido um pastor gay trabalhando por mais de 20 anos nela, de um pastor que já tinha mais de 30 anos de ministério, e desse tempo todo aí ele já era casado. Ele foi casado. Foi não, tá casado ainda. Eu sei do tempo de casamento dele porque foi pouco depois do dia que eu nasci. 27 anos de casamento que eles têm até hoje. E ele foi pastor até agora, nesse ano, da igreja. E foi o único. Teve época que teve ele e outros pastores, teve época que era só ele de pastor dentro da igreja. Então, né, não é uma questão das pessoas nem poderem supor não, ele não era reconhecido como pastor. Não, entrava no site, estava lá, carinha dele, tanto que tem um registro no livro, como eu falei, do nome dele como pastor. É essa a questão ali. E a outra igreja que acaba tendo esse destaque, para mim, é a igreja da Universidade de La Sierra. Por quê? Ela é uma igreja que ela seguiu um caminho de que as pessoas iriam estudar sobre as questões de sexualidade, que nem estamos fazendo aqui, de forma coletiva, e no final seria construída uma declaração de pedindo perdão pelo dano que foi feito para pessoas LGBTs, e que agora elas seriam uma igreja afirmativa. Ela não foi a única igreja que fez isso, mas tiveram outras nos tempos mais modernos que fizeram, e isso é algo muito marcante, porque ela foi lá, estudou e reconheceu. E as pessoas LGBTs são aceitas lá. E lá é um lugar onde tem uma classe da Kinship da escola sabatina funcionando na igreja todos os sábados. Que Há mais, bacana, que bacana. mais de 5 anos disso já. E assim, isso é bonito de ver, sabe? É importante demais. E aí, por último, e não menos importante, a gente teve alguns eventos agora em 2023 que foram movimentos importantes. Então, a gente viu a Alemanha
se posicionando a favor das pessoas LGBTs, estou falando de nível de igreja. A igreja adventista lá se posicionando a favor das pessoas LGBTs, e nos Estados Unidos outros movimentos apoiando apoiando também as questões LGBTs, fazendo eventos nas universidades e mudando a forma de se entender questões LGBTs e discutindo a forma de humanizar as pessoas LGBTs dentro da igreja, que veio por tanto tempo sendo tida como pessoas condenadas e abomináveis para o contexto da igreja. E é isso que eu tenho de resumo para vocês hoje, porque, como a Aline falou ontem, ela falou assim: se der 5 minutos para eu falar, eu cito as leis. Mas se você dá 1 hora, a gente vai entrando em tantas outras pautas que é impossível a gente conseguir acabar. E então, eu encerro por aqui. E se vocês quiserem saber mais, tem alguns textos do Ronald Lawson que está publicado em português, mas se você digitar o nome deles no Google, vai aparecer o site dele em inglês. Vocês vão encontrar com muitos detalhes tudo que ele escreveu sobre questões de sexualidade. E também tem outros textos meus falando sobre sexualidade na Igreja Adventista, sobre o movimento das mulheres pastores dentro da Igreja Adventista também, e outras publicações falando sobre as igrejas afirmativas dentro da Igreja Adventista e fora da Igreja Adventista. E é isso, gente. Muito obrigado por terem me ouvido. Ô, Jonathan, uma salva de palmas para você, porque coletar essas informações todas não deve ter sido muito fácil. Deve ser uma dedicação muito profunda, né, do teu coração, ir atrás da história. Eu acho que isso é do jornalismo que corre nas suas veias, mas também da sua, vamos chamar de militância correta, né? De você não achar justo Jesus Cristo pagar uma conta de uma igreja que é filha de seu tempo, filha de seus preconceitos, filha de suas tentativas ruins de organização ao longo do tempo. Uma salva de palmas para você. Eu mesmo estou aqui, eu já tinha conversado com você e eu estou aqui encantado com como você domina os pontos na linha do tempo de maneira muito clara. Muito obrigado mesmo por estar somando aí para para esses encontros tão importantes que a gente está promovendo. Parabéns. Eu pude Obrigado. notar, isso aí. Eu pude notar que algumas pessoas fizeram algumas perguntas, alguns comentários aqui em cima. Queria compartilhar com você. A primeira é aquele comentário que a pessoa havia feito, né, que a Dinamarca é muito frio, né? Então é melhor que tenhamos um Brasil dinamarcado. Isso daí, muito bacana. Um colega também nos pediu o link da declaração da Dinamarca. Enquanto o Jonathan estava fazendo a fala dele, eu fui organizando aqui um arquivo no meu Drive e eu já criei um link, compartilhei ele e coloquei aqui no chat, caso vocês consigam acessar. Nesse link você pega a declaração já traduzida. E nela, se eu não me engano, tem um link para você pegar a declaração verdadeira. Mas o Jonathan, eu acredito que ele vai conseguir compartilhar isso nos nossos grupos daqui em Chile. E aí já faço o convite para você que está nos ouvindo e não faz parte. Aqui em Chile é organizadinha, tá bem? A gente tem os nossos grupos de WhatsApp, onde você vai conseguir ter acesso a essas informações de primeira mão, tá joia? Teve um comentário, isso aqui eu acho que a gente pode bater um papinho sobre isso. O Jonathan, quando se estuda, se percebe que Deus ama a todos. A orientação sexual, nem identidade de gênero faz diferença para ele. Faz diferença para os homens, né? Faz diferença para os seres humanos, mas não para o Criador. Como que você vê, Jonathan, o movimento LGBT dentro desse movimento adventista? Você enxerga que é uma maneira do Espírito Santo estar trabalhando para que a Igreja de Cristo seja um espaço aberto e acolhedor a todos e a todas as pessoas? Olha, eu penso assim, o Thales, o seguinte: tem coisas que são muito mais sociais do que a gente delegar uma questão do espírito. Porque o espírito, se a gente for pensar dentro da concepção do Espírito Santo dentro da Igreja Adventista, ele sempre esteve ali fazendo as coisas. As pessoas que Sim, estavam fechadas a entender o que estava sendo passado. Só que quando a gente tem
as pessoas tendo acesso à escolaridade, as pessoas estando em outros ambientes, onde permitem elas pensarem com maior liberdade, outros espaços onde essas pessoas estão presentes vão passar a pensar de forma diferente, porque essas pessoas estão diferentes nesse momento. Em outras palavras, se você está vivendo dentro de um ambiente muito conservador, a chance de você pegar práticas conservadoras para si e passar para outros lugares onde você está inserido é muito grande. E assim vai ser o mesmo movimento contrário. Então a gente tem questões na Europa, reconhecendo questões LGBTs há muito mais tempo do que o Brasil. Embora o Brasil seja lá o primeiro que parou de criminalizar as questões de atos que eles chamam como atos homossexuais. Mas aqui não pensava assim. As pessoas tinham uma dificuldade para pensar fora. E aí a gente tem outras áreas que as pessoas estão pensando sexualidade de uma forma diferente. A sociedade mudou a forma de pensar. Então essas práticas vão ser refletidas dentro da igreja. Então, não é que o Espírito Santo está agindo, é que as pessoas estão pensando de forma diferente. E isso pode ser bom ou ruim, não sei. Porque as pessoas podem pensar para a forma conservadora e como pode pensar para a forma progressista. Mas as pessoas mudam. E essa mudança social vai implicar onde essas pessoas estão inseridas. E a igreja é um espaço social. E assim, a gente já tem um entendimento de que as questões dentro da igreja, de sexualidade, entendimento, é uma questão preconceituosa. Não é uma questão que tem um fundamento. Não, porque realmente diz aquilo ali. Não, a gente já cansou de ver vários estudiosos falando, não, os textos bíblicos não falam daquilo. E as pessoas decidiram se manter, porque era mais conveniente para elas. E hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas estão tendo outros mecanismos de estudos que façam que elas consigam enxergar o que elas aprenderam de forma contrária, conservadora, preconceituosa no passado. Hoje em dia, elas conseguem pensar da forma que elas são, de uma forma mais acolhedora e inclusiva. Eu acho que Karl Marx é um pensador que vai citar isso, né? De que a história acontece por repetição. Então a gente acaba repetindo. Jonathan, numa dessa, como você enxerga a importância de nós, movimento Kinship, conhecermos a nossa história na história da Igreja Adventista? Por que você enxerga que isso é importante para nós? Olha, eu vou contar aplicado à minha vida, que foi o seguinte. Eu conheci a Kinship da seguinte forma. Era por volta de 2012. Eu botei lá no Google assim. É, é um processo bem assim, Ok, artesanal, hein? Pra vocês verem. ok. Eu não sabia que eu era gay. Eu sabia que era um menino que gostava de menina. E aí eu Entendi. descobri que era um menino que gostava de menino, que foi assim. Eu botei no Google, né? O que é um menino que gosta de menino? Aí eu descobri que isso era ser gay. E aí eu fui e pesquisei o que era. Botei gay adventista no Google. Aí apareceu a Kinship. Né? Foi o primeiro contato que eu tive com a Kinship. Só que eu vi em algum site falando que a Kinship era abominável, porque era errado, que não sei o que. Eu me afastei da Kinship. Quando eu voltei a olhar para a Kinship nos anos de 2015, foi quando mudou as coisas para mim. Opa, talvez aquela informação que eu tinha tido no passado estava errada. Só que aí eu também estava pensando assim, eu quero entender o que a igreja fala e não ficar mais com o que as pessoas falam que a igreja diz. Então eu comecei a estudar tudo da igreja. Então quando a gente vai atrás de história, quando você vai atrás de história da igreja para entender que nem eu fiz, revirei todas as atas para descobrir quando foi a primeira vez que apareceu sex made ou homossexuality, sabe? Dentro do contexto da igreja adventista. Por quê? Tinha que ter um início. E aí eu fui vendo, opa, a igreja mudou de posição, não sei o que, ela foi preconceituosa em outra situação, e você vai entendendo que a igreja, quanto ser não, né, como uma entidade social, ela vai mudando o seu posicionamento, assim como ela já foi mais inclusiva para relacionamentos não monogâmicos e passou a ser conservadora, reconhecendo apenas relacionamentos monogâmicos. Então, assim, história faz diferença. História faz para você saber onde a igreja acertou, onde a igreja errou, e aí vai impactar
para você quanto a pessoas LGBT. Porque a partir do momento que você sabe que outras pessoas que estavam ali se sentiam igual a ti, isoladas, inseguras, você para de achar que você é o único. E quando eu comecei o podcast há 5 anos atrás, vai fazer 5 anos agora, já vi. Quando eu comecei o podcast há 5 anos, aconteceu o seguinte: a maioria das pessoas que eu entrevistava, as pessoas falavam assim: eu achava que era o único gay adventista, eu achava que era a única lésbica adventista, achava que era a única não sei o quê. Todas as pessoas tinham um sentimento de isolamento porque elas não sabiam que existiam outras. Então, quando você vai na história da Kinship e descobre que outras pessoas se sentiram assim, em 1970, quando uma pessoa vai lá e bota um anúncio no jornal para encontrar outras pessoas e encontra 35 pessoas, isso muda. A pessoa deixou de ser uma e se tornou 35 pessoas que são iguais a ti. Então, você vai vendo que a igreja continua insistindo em prática de cura gay ainda hoje. Isso daí, o Josué vai estar aqui falando no dia 18 sobre cura gay, que é o doutorado dele na Igreja Adventista. Ele se debruçou 4 anos de doutorado para estudar cura gay na Igreja Adventista. E aí ele vai falar desses detalhes. Porque assim, você vai vendo a história da igreja e vai vendo que a igreja insistiu. A igreja errou. E ela insiste em errar em algumas práticas. Mas a gente tem a igreja na Dinamarca que acerta. Sabe? Opa! Vamos aceitar pessoas LGBTs. Então, quando você sabe dessas histórias, te ajuda a ter esperança e ver o que não pode se repetir. Então, assim, hoje é muito bom saber que, quanto pessoa LGBT adventista, saber que uma igreja aqui no Rio de Janeiro, em 2013, saiu para parar da LGBT. Sabe? Com a faixa lá. Gente, isso daí não é mentira, não. Bota no Google aí de vocês, bota Igreja Adventista Parada LGBT 2013. Vai sair a notícia do jornal. É porque o jornal tirou as imagens. Mas se vocês pesquisarem direitinho na internet, vocês vão encontrar outros sites que replicaram as fotos da época. E talvez vocês conheçam pessoas que estejam nessa foto, que nem eu conheço pessoas que estavam naquela foto. Então, assim, mudou. Muda a quando você sabe que, opa, tem igreja que está seguindo e você pode se espelhar. Então, quando você descobre que as igrejas no passado, lá nos anos 80, começou a fazer declaração de afirmação LGBT e a gente vê outras igrejas fazendo hoje, e isso muda. A gente vê a declaração da primeira igreja fazendo lá no passado e a gente vê a declaração da igreja da Dinamarca hoje, muda. Você tinha uma perspectiva que pensava de uma forma e agora a gente tem uma declaração que é a primeira vez, é a primeira que menciona sobre casamento. Então, assim, cara, muda a forma que a gente pensa. No meu ponto de vista, eu acho que a gente, como você comentou, a gente conhece a história justamente para não cometer os mesmos erros do passado. Mas, para além, a, num eventual momento que a gente precise se reafirmar, se afirmar para um adventista ortodoxo, conservador, como muitos são, a gente conhece, a gente pontuar na história momentos de silenciamento, momentos em que isso aconteceu de maneira ferrenha, mano, você coloca uma pulga atrás da orelha naquele momento. Você fala, peraí, será que é só isso que estão escondendo de mim? Será que é só isso que fazem com que eu não acesse? Será que essa igreja poderia ser mais acolhedora para outras faces da nossa sociedade que ela se mantém alheia? Pô, a igreja acordou para a vida de termos racistas em seus hinos há 2, 3 anos atrás. E ela reformou o himinário dela justamente porque entendia que haviam termos ali que não caberiam hoje em dia na sociedade, né? Aquele hino famoso, né? Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há, não importa a sua cor, ele as quer com muito amor. Cristo ama as criancinhas. E ele fala brancos e pequenos, grandes e pequenos, brancos e morenos. Uma palavra moreno, que hoje em dia a gente entende que é uma palavra que não se deve se referir à comunidade do povo negro, né, como um todo, a gente entende ali, ó, que você vê uma igreja que está se atentando para uma palavra num hino infantil. Por que não se atentar para esses equívocos, né, para esses momentos de silenciamento? Isso é muito rico, muito importante. Eu acho que isso vem a somar para o que a gente está propondo aqui nesses encontros. Ô, Jonathan, pelo que eu estou vendo, não temos mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, ali pode fazer que a gente traz aqui para o nosso palestrante.
senão a gente já pode estar caminhando para o encerramento aqui, essa live tão profunda, com uma notícia tão rica. Não é mesmo? Você Sim. tinha que estar lá no New York Times. Cara, você falou de música e eu tô aqui pensando, lembrando de uma situação que eu vi acontecer dentro da igreja. Aquela música. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Cantava essa musiquinha. Aí vai falar que a família está com o pai, com a mãe, com o irmão. E aí, uma criança chorou dentro da classinha, porque a música não falava sobre a avó. E ela vivia com a avó. Ela era criada pela avó. E aí a gente traz isso para as questões de como essas questões afetam a gente, para as formas que a gente vai entender a relação de família. Então, assim, como que fica uma questão dos outros modelos de família? Aconteceu um caso, já que não tem pergunta, essa é a saideira aí para deixar as pessoas pensando. Eu soube de um caso de um casal adventista, casados no papel, dois homens casados no papel. Só que quando vai declarar, tem lá quando vai fazer o registro na igreja, quando a pessoa é casada, se a pessoa é um homem, vai aparecer como cônjuge, pelo menos parecer. Se eu não me engano, esposa. E quando é o homem, aparecia a esposa, aparecia lá. E ele não podia Uhum. declarar o marido dele como marido, porque ia aparecer numa categoria diferente. E olha só, né? Assim, a igreja ainda não está preparada para receber outros modelos de família, nem por uma música que, olha só, a gente nem estava falando de um contexto de homoafetividade dentro da música, a gente está falando de outros modelos de família que tem dentro da Bíblia. Tem primo cuidando de prima, tem avó cuidando lá no caso de Timóteo, que era a avó, e a filha, né, da avó, cuidando do menino lá, que era neto barra filho, né, da pessoa. A gente tem outros modelos de família presente na Bíblia. E aí, ó, sabe? É, a igreja não conseguiu ainda muitas das vezes avançar. E uma das coisas para fechar, de que a igreja tem uma dificuldade de avançar, é o Nisto Cremos, que tem um comentário no Nisto Cremos que considera filhos que não são nascidos dentro de um casamento legal como filhos ilegítimos. Eu acho que isso é de uma violência muito grande, falar que algo é legítimo ou não, quando você está falando de filiação. Você nasceu de uma relação e você está falando que não é um filho legítimo, tem ali. E quando a gente está falando dentro de contexto religioso, acaba caindo de uma camada diferente de quando a gente está falando de discussão fora de ambiente de que vai lidar com espiritualidade, porque ali vai ter o que a gente chama de sacrolegalização. A gente tem o sagrado legitimando algo. Então a gente tem algo que foi escrito por pastores, que pela membresia da Igreja Adventista entende como um ser dotado de sei lá o que, de uma É, santidade. infabilidade papal. A É, infabilidade papal está nos padres, nos pastores. e a pessoa baixa a cabeça e vai. Então, a gente tem ali texto bíblico para tentar fundamentar, vai tentar forçar ele mais para falar desses filhos e tem tudo que é contido como sagrado dentro de uma religião para legitimar um ato de atrocidade como esse. A gente quer chamar uma pessoa de filho legítimo. E aí, como que essa pessoa que nasce dentro de um relacionamento ou de uma relação sexual que não está dentro dos parâmetros de um casamento legal, como que essa pessoa vai se sentir? Ela vai se sentir legítima? Se ela está sendo considerada legítima para a igreja, será que ela não vai se considerar ilegítima para Deus, indigna para Deus? Então, assim, eu acho que esse é um dos problemas assim que precisa ser pensado. Como você falou, é um detalhe de uma musiquinha, sabe? Que pode te fazer pensar. E o pior de tudo, Jonathan, é que às vezes vai para além do detalhe, né? Eu estava pesquisando esses dias alguns livros da CPB e tem um livro lá, né, de questões sobre doutrina. Não é esse livro, é outro relacionado a temas polêmicos da igreja. E aí tá lá, né, Igreja Adventista e homossexualismo, que é uma palavra que isso é uma puta de uma violência e a igreja não tem vergonha de colocar isso na capa de um livro dela, numa editora tão renomada, tão bacana, que é a editora CPB, mas não corrigem isso, não fazem questão de alterar.
Então, assim, é Você uma já viu o igreja artigo que eu escrevi fantástica, sobre né? isso? Já vou fazer um merchan aqui. Leia o artigo que eu escrevi sobre Ellen White e a forma que eles tratam Ellen White aqui na CPB. É assim, não é uma coisa que o Jonathan concluiu. Era um e-mail que eles me mandaram de resposta. Então, assim, quando eu descobri que Ellen White não tinha falado sobre sexualidade, entrei em contato com eles perguntando por que estava presente no livro de Ellen White falando que ela tinha falado sobre homossexualidade. E eles falaram que era uma escolha editorial. Sabe? E assim, é uma escolha São, editorial que mata. são escolhas que só estão aí para legitimar uma necropolítica, né? Um tipo de povo que não precisa estar aqui. Então, se não precisa estar aqui, vamos nos organizar enquanto princípio, então, para sermos quem somos, né? E não precisarmos mudar de igreja, porque a igreja não nos aceita, né? Podemos ser adventistas e não precisamos mudar quem somos só porque alguém está dizendo que não sou bem-vindo, né? Jonathan, que rico, que enorme, que grande. Parabéns mesmo por todo esse conhecimento que você tem aí nessa cabeça. Vou falar, tem que é exemplo de muita leitura, eu imagino, de muito bater em artigo e passar o olho sobre palavras, não é mesmo? Muito bom, muito bem. Parabéns mesmo. Eu acho que com isso a gente dá por encerrado, né, Jonathan? Falta 10 minutos aí, ninguém manifestou nenhuma pergunta a mais. A gente tem o nosso encontro, então, marcado no nosso para amanhã, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Dessa vez eu vou estar como ouvinte, tá bem? Essa daí a minha agenda, eu consigo me organizar e estar aí como ouvinte, tá joia? Se quiser compartilhar conosco, amanhã nós vamos ter, se eu não me engano, eu vou entrar aqui, ó. Eu acho que o Jonathan compartilhou conosco. Amanhã nós vamos ter. Quer ver, com licença, deixa eu não ter de cabeça aqui. Amanhã, quarta-feira, nós vamos falar sobre HIV, certo? Não, HIV. parábola do samaritano e as igrejas. O HIV é o exemplo, é o número 13, né? Do nosso encontro, aula 3, a parábola do bom samaritano e as igrejas. Vai ser com a Ana Esther. Não, André Muscoff. André Muscoff. Anister era no outro dia, na quinta. A, a Andréa Muscat. Ok. Isso. Mas então é isso mesmo, para não falar que estou falando nada errado. É de HIV e a religião cristã ou é a parábola do bom samaritano e as igrejas? Número 8 ali, quarta-feira. É isso, né? A parábola do bom É isso. samaritano e as igrejas. É isso É mesmo. isso. Bom, é isso mesmo? É isso sim. Valeu, pessoal. Muito obrigado, então. Fiquem todos com Deus, tá bom? Papai do céu continua abençoando muito a vida de todos que estão acompanhando nossa live aqui, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Agora você precisa encerrar a gravação aí. Encerrar o webinar.